Vitor Pereira realiza últimos ajustes no time do Flamengo em treino desta sexta-feira para o confronto contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca 2023. E também, Vitor Pereira já avisou que prepara mudanças drásticas no time do Flamengo após o jogo decisivo da Recopa Sul-Americana. E martelo batido, e o Flamengo tem o jogador mais caro do Brasil em seu elenco. E o Joia da Base, que estava cotado para disputar amistoso com a seleção brasileira, foi desconvocado, pois o Flamengo não liberará o atleta, pois conta aí com ele no time profissional. E também, jogador argentino, o meia do Huracan, está no radar do Flamengo, e vamos estar falando também sobre a arbitragem para jogo entre Flamengo e Independente Del Valle, jogo de volta da Recopa Sul-Americana, porque árbitro que apitou Real Madrid no Mundial de Clubes será o árbitro da partida do Flamengo. Fala, nação! Jorginho Santana, canal Jorginho Só Flamengo, passando aí para te deixar super informado sobre as informações do nosso Mengão queridão. Mas antes, tudo muito simples, tudo muito rápido. Botãozinho abaixo do vídeo, dá aquela moral, fortalece no like e se inscreve no canal. Então vamos lá, né? Que o Flamengo que treina para o clássico contra o Botafogo aí, né? Onde terá time alternativo, mas com novidade, né? O Vitor Pereira, que já decidiu utilizar o time 100% alternativo aí, né? Mas baterá o martelo quanto a quem começar a partida de logo mais aí, né? No treino desta manhã no Ninho do Urubu, né? Que foi a partir das 9 da manhã. O Flamengo treinou, vai almoçar e a partir das 2h30 da tarde estará partindo para Brasília aí, né? E também baterá o martelo aí, né? Quanto aos jogadores que iniciarão o jogo contra o Botafogo. Então, né? O Flamengo saindo aqui do Rio de Janeiro às 2h30 da tarde, chegando lá às 4 horas da tarde em Brasília, no Distrito Federal, onde irão dormir com o foco 100% no clássico contra o Alvinegro, né, o Botafogo, e novidades aí, né, no time. Ele, como não é novidade, ele vai ser a última alternativa, né? Será utilizado nenhum titular nesse jogo contra o Botafogo, pois todos estão concentrados no jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Independente Del Valle, e por isso aí, né, uma equipe B, né, será colocada aí, né, em campo. O Vitor Pereira, como a gente sabe, já está encantado pelo nosso joia, Matheus Gonçalves, de 17 anos aí, né? Deve estar iniciando a partida aí, né? Ele atuando ali como meio atacante aí, né? E nesse treinamento da manhã no Ninho do Urubu, né? O Vitor Pereira vai sacramentar os 11 que iniciarão aí, né, o confronto, que será disputado às 6 horas da tarde, horário de Brasília, no Mané Garrincha. Então, né, pelo que a gente conhece aí de elenco do Flamengo, acredito que ele deve estar começando aí uma provável escalação aí. Matheus Cunha, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Pablo, deve utilizar o lateral Wesley ali, não sei se o lateral da base está bem, o João Paulo já, né, para atuar, acho que é o João Paulo o nome dele. Na volância, Pulgar, Igor Jesus, Matheus França, Matheus Gonçalves, Marinho e Cebolinha, né? Acredito que deva ser essa a escalação aí do Vitor Pereira para esse clássico contra o Botafogo, mas a gente vamos aguardar aí, né? A escalação oficial que sairá às 5 horas da tarde, uma hora antes do jogo aí, neste sábado lá no Mané Garrincha, onde o campo preocupa aí, né? Tava vendo as fotos do estádio aí, né? Lembrando que ontem o Vasco jogou lá pela Copa do Brasil e o campo está bem ruim para a prática do futebol. Então vamos lá, né? E outra aí, né? Falando ainda de Vitor Pereira, ele que já avisou que terá mudanças drásticas no time do Flamengo após esse jogo decisivo aí da Recopa Sul-Americana. A gente sabe aí que o Vitor Pereira ainda mantém o que terminou aí no ano passado, né, o estilo de jogo do Flamengo, né? E ele já falou, né, que para o restante dessa temporada aí, né, a comissão técnica, ele, junto com a comissão técnica, já preveu mudanças aí, né, que ainda não conseguiu fazer na equipe, e por isso entende ser necessário realizar mudanças drásticas aí no time titular após o jogo da Recopa de terça-feira, né? É, a ideia inicial do treinador aí, né, porque é que algumas alterações fossem feitas logo após as decisões de início de temporada, porém, ele analisou os bastidores da equipe, né? E ele estudou aí, né? Vai fazer mudanças drásticas após o confronto contra o Independente Del Valle aí, né? Então, vamos aí, né, ficar de olho aí, porque a gente sabe que ele não mexeu no jeito de jogar do Flamengo, ainda não colocou o estilo dele de jogo, vem tentando mudar uma coisa ou outra aí, né? Como ele falou, um cômodo de cada vez da casa aí, né? Também, né, para não contrariar os considerados medalhão do Flamengo, mas agora aí, né, o técnico já fez a avaliação inicial e entende ser necessário o ajuste no dia a dia aí também na equipe. Nos bastidores aí, o Vitor Pereira não ter o respaldo com a estrutura do departamento de futebol, ao contrário do discurso, isso porque o treinador avaliou haver uma série de desgaste aí interno, tanto entre atletas e diretoria, quanto em instâncias ainda mais superiores aí, né? Então, ele que busca aí o respaldo da diretoria aí, né? Vai mudar muita coisa no futebol do Flamengo, que a gente sabe que muitos jogadores que entregavam até o ano passado e não estão entregando nesse início de temporada, né? Então, para não ter nenhum tipo de problema,
com o time. O Vitor Pereira decidiu manter a base aí do esquema tático de 2022, quando era treinador o Dorival Júnior, né, com o time titular semelhante do que o antigo técnico usado, porém, as mudanças ocorrerão e o português já sabe aí quais serão. Há o entendimento aí, no entanto, que o Flamengo precisa de reforços. Isso aí já não é de hoje, né? Afinal, alguns atletas que não apresentam o mesmo nível aí, nível, né? E estão em queda fisicamente em queda, né? E até pela idade elevada de alguns atletas aí, né? Entretanto, com as peças que o treinador tem à disposição, existe um planejamento para modificar algumas das situações, como forma estrutural, tática e também alguns titulares aí, né? Do time A do Flamengo. Então tá aí, né? O Vitor Pereira que acabou a brincadeira, acabou batendo ali, vai ser aquele Corinthians lá, né? Aquele treinador que estava no Corinthians, você sabe quanto eu ganho, eu não preciso disso aí, então é isso, vai jogar quando eu quero, não vai jogar quando eu não quero, vai fazer meu esquema tático. Então vamos ver aí, né, como é que sairá as mudanças drásticas aí do técnico Vitor Pereira após esse confronto contra o Independente Del Valle, final da Recopa Sul-Americana. E também vamos estar falando aí sobre martelo batido no Flamengo, né? Porque o Flamengo bateu o martelo e renovou o contrato com o Matheus França até dezembro de 2027, com multa rescisória acima do 1 bilhão de reais. Então é isso aí, né? O atleta vai receber um aumento salarial significativo aí, né? Nosso atleta de 18 anos, que tem 32 partidas aí no profissional e 7 gols marcados e 2 títulos conquistados, né? Matheus França vai assinar um novo contrato com o Flamengo com final até dezembro de 2027 e multa rescisória na casa dos 200 milhões de euros, equivalente a 1 bilhão e 80 milhões de reais aí, né? Então, a gente sabe aí que desde o ano passado aí, né, o nosso jovem vem recebendo uma série de investidas de clubes da Europa, né, o Bayer Leverkusen, depois o Newcastle, e fez 3 propostas, a última delas na casa dos 20 milhões de euros aí, né, e o Flamengo que recusou todas aí, né, então tá aí, né, nosso joia da base Matheus França com multa rescisória na casa do 200 milhões de euros aí, né, para times de fora aí, né, vai ser difícil mesmo tirar o nosso joia da base aí, que tem muito a entregar o time do Flamengo nessa temporada 2023. E falando de outro cria da base aí, né, porque o Flamengo conta com o Lohan, né, nosso jovem aí, né, que é da base aí, que é os holofotes da base do Flamengo, que já treina no profissional, e não libera o jovem para a seleção brasileira sub-17 aí, né? Ele que está sendo aproveitado pelo Vitor Pereira, né, nosso jogador de 16 anos, não viaja para amistoso da seleção e fica com o elenco rubro-negro para os próximos compromissos aí, né? Que é contra o Botafogo e o Independente Del Valle aí, né? Como eu falei, né, o Flamengo, que tinha o jogador convocado para 2 amistosos pela seleção sub-17, que está se preparando aí para o campeonato aí da categoria aí, né? O Flamengo pediu a desconvocação do jogador, né? Visto que ele tem sido aproveitado no elenco profissional, né? E a presença do jogador foi uma surpresa na relação para Vitor Pereira. Então, ele que viajou para Quito para o jogo de ida contra o Independente Del Valle, está sendo aproveitado ainda. Então, o Vitor Pereira pediu a desconvocação aí, né? Dele para a seleção brasileira aí, né, que está se preparando para o Sul-Americano da categoria, a competição que será a partir do dia 30 de março, com previsão de jogos até 24 de abril. E mais, o Lohan, que foi desconvocado, né, diferentemente do goleiro Caio Baroni, né, da Sub-17 também, que foi convocado e se apresentará à CBF aí, né, e seguirá a viagem para aqui, tá aí, né, para se apresentar à seleção brasileira. Então tá aí, né, nosso joia da base Lohan, né, estará presente no jogo contra o Botafogo e também contra o jogo contra o Independente aí, né, como relacionado para essa partida. E falar de mercado da bola aí, né, porque Flamengo demonstrou interesse no meia do Huracan, né, que é o Santiago Rezi, né, ele que tem sido bastante observado aí pelo Flamengo, que eu não me engano foi o Mancuso que deu um toque no Flamengo aí para estar olhando esse jogador, né. Então o Flamengo vem acompanhando de perto a situação dele, né, jovem de 21 anos aí, né, mas o Flamengo esbarra aí, né, no planejamento do Huracan, do time argentino aí, né, que quer continuar com o jogador para tentar vendê-lo no meio da temporada aí, né, para o exterior, né. Lembrando que, no entendimento do Huracan, melhor dizendo, o Santiago Rezi tem potencial para ser negociado e fazer sucesso na Europa, né, e por isso o intuito é que o atleta continue na equipe argentina até junho, mais ou menos aí, né, quando reabre o mercado de negociação do velho continente. E a diretoria do Huracan vem otimista, né, que chegarão propostas vantajosas aí, né, pelo meio a partir de junho. Ou seja, a possibilidade de vendê-lo por uma quantia maior a Europa, né, inviabiliza, né, a negociá-lo por um valor mais modesto aqui no mercado sul-americano, né. Isso porque
apesar de não haver proposta aí, né, a sinalização do Flamengo aí, né, em oferecer no máximo 5 milhões de euros pelo volante aí, né, ele que poderia estar sendo aí, né, um substituto para o João Gomes aí, né, uma jovem promessa do futebol, tanto defende quanto ataca aí, né, então, ele que na atual temporada disputou 6 jogos aí, né, marcou 2 gols, não deve estar sendo negociado aí com o Flamengo aí, né, devido ao pensamento da diretoria do Huracan em estar negociando o jogador com o mercado europeu. E falando aí, né, do nossa terceira final nesse semestre aí de 2000, nesse trimestre aí de 2023, né, o uruguaio que apitou a semifinal de Real Madrid será o árbitro de Flamengo Independente Del Valle. Então, a Conmebol que divulgou o quadro de arbitragem aí, né, para Flamengo, Independente Del Valle aqui no Maracanã na terça-feira, a partir das 9h30 da noite aí, né? Então, o árbitro de campo será Andrés Matonte, de 34 anos aí, né? Vai apitar a final da Recopa Sul-Americana 2023, aqui no Maracanã, né? Assistido por Nicolas Taran e Martins Sop, que serão seus auxiliares. E André Cunha comandará o VAR. Os três são compatriotas aí, né? Três árbitros uruguaios aí, né? Ele, o árbitro de campo que apitou a semifinal entre Real Madrid e Al-Ahly no Mundial de Clube, onde o time do Real Madrid aplicou a goleada de 4-1 sobre o time do Al-Ahly, né? E o árbitro uruguai que teve uma arbitragem tranquila com apenas 2 cartões amarelos aí, né? Exibidos em lance de possível penal na área dos egípcios, galera. Então, o árbitro, a gente viu o jogo dele, não apita qualquer faltinha, ele deixa a bola rolar, a bola rola mesmo de verdade aí, né? Igual rolou contra o Al-Ahly Real Madrid, né? E será o árbitro. Então vamos lá prestar atenção nisso aí, passar isso para os jogadores do Flamengo, para não ficar querendo ter aquela bobeira ali onde o Gabigol caiu no chão, ficou reclamando uma falta, o jogador do Independente Del Valle bateu rápido a cobrança e quase abriu o placar mais cedo aí no jogo de ida lá em Quito, né? Então vamos ficar de olho aí, né? E a gente lembrando que o Flamengo precisa de uma vitória de 2 gols de diferença para conquistar o título, né? E se o Flamengo empatar, a partida leva para a prorrogação. Caso permaneça empatado na prorrogação, a disputa será por pênaltis e apontará o campeão da Recopa Sul-Americana. Então tá aí, né, no perfil oficial da Conmebol, árbitro de campos, Andrés Matonte do Uruguai e quem comandará o VAR, né? Andrés Cunha e seus assistentes serão Nicolas Teran e Martins Sop aí, né, como bandeirinha da partida. Então, essas foram as informações aqui do canal Jornal Só Flamengo. Te convido a curtir, se inscrever, compartilhar e também deixa o like aí no vídeo aí, né, se você ainda não deixou. Te convido a conhecer a Bet Nacional, né? Acredito que você já conhece aí, né? Para fazer o cadastro aqui no canal Jornal Só Flamengo, para estar ajudando aqui também o canal, fazendo seu cadastro, link abaixo do vídeo. Tamo junto, nação, valeu, fui.